Graça e paz, Manilza, graça e paz, Kelly, né? Graça e paz, quem vai participar conosco e quem vai participar também depois, né? Nesse momento a gente começa aqui a nossa live, essa live que está atrasada, seria a live de sexta-feira passada, mas a gente não pôde realizar, né? Por conta de trabalho, por conta de todas as outras coisas, e nós estamos aqui nesse momento para a gente começar, né? Para essa live. Nós, semana retrasada, né? Na semana sexta-feira retrasada, nós começamos a falar sobre os 7 passos para a libertação, né? E a gente às vezes compreende, né? Nós compreendemos que, como eu disse na outra live, que existem coisas, né? Que Jesus ele liberta de todas as coisas, né? Amém? Aceitou Jesus, Jesus liberta, transforma e prepara para levar para o céu, né? Eu sempre digo, né? Nós sempre já dissemos na outra live, eu sempre digo que Jesus ele entregou aquilo que ele veio apresentar, ou seja, ele veio morrer, né? Na cruz, ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida, né? Nós pudéssemos ter vida. E Jesus, quando ele vem para unir novamente o homem, né? Nós, seres humanos, vou colocar assim, não é o homem biológico, né? É o homem e a mulher, o ser humano, novamente a Deus, na aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Então essa é a primeira situação. Quando ele vem para isso, ele vem para cumprir o propósito de Deus. Ponto. A segunda situação, quando ele vem, ele não apenas faz novamente essa união entre o propósito de Deus, né, de nos unir a ele novamente, como também ele traz agora a salvação através do seu sangue e do seu sacrifício na cruz para perdão dos nossos pecados. Todo aquele que o recebe pode ser chamado filho de Deus. E tem agora a vida eterna, começando já a viver a vida eterna aqui na terra, para que possa ser salvo, para que possa viver a eternidade após a passagem pela morte, né? Ou o arrebatamento. Então, só que as pessoas elas pensam e têm o seu pensamento formado, e aí, como eu sempre digo, né? Cada um vai pensar da forma que acha que tem que pensar. A gente não está aqui para discutir, porque nós estamos falando baseado num livro chamado Bênção e Maldição, A Escolha é Sua, do pastor Derek Prince. Então, baseado nesse livro, ele traz algumas questões relacionadas à salvação, à bênção, à maldição, que por algumas circunstâncias, né, porque a pessoa pensa que ela aceita Jesus, ela é salva, amém, e ela pode continuar praticando o pecado. Então, nós já derrubamos a primeira barreira das pessoas que apenas acreditam que não há maldição após aceitar Jesus como Salvador. Porque a palavra de Deus lá em Deuteronômio 28 fala muito mais sobre as consequências da pessoa continuar pecando, né, ou não dando ouvido à palavra de Deus, porque Paulo elenca ali várias questões ali na palavra de Deus em que eu e você devemos seguir, né? Ser benigno, ser longânimo, amar, né? Ter fé, todas aquelas questões ali. E ele elenca também a outra, que são as obras da carne. Então a gente precisa entender isso. Então, voltei, falei um pedaço muito grande aqui já da live, inclusive da gravação, para que a gente possa entender, né, o que na verdade a gente está falando. E nós falamos nas duas últimas lives sobre os 7 passos para a libertação. Nós não estamos tratando de salvação, porque nós já recebemos a salvação em Cristo. Amém, irmãos? Amém? Amém? Nós já recebemos a salvação em Cristo, mas existem algumas questões que a gente precisa entender. Então, nós falamos há 2 sextas-feiras atrás, esses 7 passos, nós começamos
há 3 sextas-feiras atrás, mas hoje no feriado, né, de carnaval, né, no dia 1º de março, nós estamos falando, relembrando e lembrando que nós falamos já nas 2 anteriores. Primeiro, nós falamos na sexta-feira retrasada sobre confesse a sua fé em Cristo e no seu sacrifício. Não tem nem aqui muita coisa para dizer, né? Mas porque nós já falamos muito na live passada, né? E essa é a primeira coisa. Confesse a sua fé em Cristo e no seu sacrifício em seu lugar. Então a gente falou sobre isso nas lives anteriores. 2. Arrependa-se de toda a sua rebelião e seus pecados. Nós também falamos sobre isso bem, né? Usamos bastante o tempo para a gente falar sobre isso. E aqui não adianta, você tem que se arrepender. Eu aceitei Jesus, mas tem que se arrepender, né? É como Zaqueu, vamos falar de Zaqueu, um exemplo que o Espírito Santo falou lá no meu coração. Igual a Zaqueu. Zaqueu, ele chamou Cristo disse que Jesus queria ir na casa dele, foi na casa dele. Jesus não pregou, não falou nada, mas Zaqueu falou assim: hoje eu devolvo, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E também dou metade da minha herança, da minha renda para aqueles, né, os pobres. Então Jesus, ele já começa a dizer assim: olha, veio a salvação nessa casa. É essa situação que a gente precisa entender. E a outra questão que a gente... Então, o que é se arrepender? Arrepender é isso. É você deixar o que você praticava e praticar aquilo que a palavra de Deus diz. E, né, se arrepender também da rebelião e dos próprios pecados. Porque tem gente que pensa assim: eu aceitei Jesus. Fecha o microfone, tá aberto. Tem gente que é assim: Jesus me salvou, glória a Deus, aleluia. E eu agora não preciso fazer mais nada. Não, tem que confessar os pecados. Quando o Espírito Santo me lembra, eu estou falando de mim, tá? Ele me lembra que eu, de alguma coisa do passado, que eu pequei, né? Eu peço perdão a Deus, eu me arrependo. É isso que a gente precisa entender. Terceira questão, né, que eu fui muito confrontado essas 2 semanas a respeito disso. Peça perdão, né? A gente pedir perdão a Deus e dizer. Eu acredito também que a gente não precisa nem dizer muito a respeito disso, que está na live que nós fizemos há 2 sextas-feiras atrás. E hoje, né, nós vamos começar falando sobre perdoe a todos os que lhe possam ter prejudicado ou ofendido. Nós falamos alguma coisa na semana passada, mas essa semana, nessa live, né, dessa semana, que nós estamos de dia hoje aqui falando, ela fala justamente sobre isso. Perdoe todas as pessoas que alguma vez o magoaram ou enganaram. Olha o que ele diz aqui para nós. Outro dos grandes obstáculos que pode impedir que a bênção de Deus seja derramada nas nossas vidas é a falta de perdão nos corações em relação a outras pessoas. A gente perdoa, nós perdoamos as pessoas, não é por causa da gente, não. Nós perdoamos porque a palavra de Deus nos instrui a fazer isso. Porque eu estava até falando com quem? Com o Alexandre, né? A respeito disso. Não adianta, por mais santo que seja, a pessoa tem que se esforçar para ler a Bíblia. A pessoa tem que se esforçar para orar. Ninguém ora porque quer, gente. É uma luta constante da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Eu até falei ontem isso com a Marli, no áudio que eu mandei para ela, que a gente estava falando. A Marli já chegou aqui também. Então essa situação que a gente estava falando ontem, não adianta, gente. É uma luta constante. O tempo todo vou lutar, o tempo todo eu vou tentar, o tempo todo eu vou ir contra eu mesmo, tá? O tempo todo eu vou lutar contra a minha vontade. A minha vontade qual é?
Qual era? Qual seria? Se eu tivesse condições. Se nós tivéssemos um carro maior, a verdade, sabe qual é? Nós estaríamos agora, como meus 3 filhos estão hoje lá na beira da praia. Entende? Mas olha só, a gente não pode ir, mas a gente está aqui, a gente se esforça. A gente ficou em casa, eu e Kelly, ela está ali ouvindo, ali, a gente fica em casa, a gente faz algumas coisas, mas a gente se esforça a manter uma comunhão com Deus. A gente se esforça para não abrir uma televisão para ver uma situação ruim de pornografia, como nós estamos num dia de carnaval, né? Um feriado e outras coisas mais. Mas aí a gente tenta lutar contra essas questões. E um dos obstáculos que impedem que a bênção de Deus... Gente, eu estou falando da bênção da salvação, não. Eu não estou dizendo para você a bênção de você ser salvo, não. Porque isso está bem explicado. Jesus já pagou na cruz. Amém? Eu estou dizendo das outras bênçãos. Da prosperidade financeira, da prosperidade espiritual. Eu estava sentado à mesa conversando com o Kelly agora algumas questões, né, que estão acontecendo no mundo. Eu disse para ela assim, nós lembramos aquela passagem que diz assim: Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. E eu já disse várias vezes, você, Nilza, você, Marli, você, Kelly e eu, nós somos os profetas desses dias. Porque nós profetizamos através da palavra de Deus. Amém? Então, olha o que acontece. Se eu não entender isso aqui, perdoar, né, alguma ofensa, alguma situação, de quem me magoou, de quem me enganou, eu peço a bênção de Deus vir sobre a minha vida. E Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesus ele colocou, sabe, quando ele, é até uma interessante, ele coloca o dedo sobre esse assunto e como nós devemos lidar com ele e como Deus espera que nós venhamos a lidar com esse assunto para que ele responda a nossas orações. Gente, não tem jeito, não tem jeito. Há situações que no momento da cabeça, que a cabeça está quente, né? Vamos supor, você tem problema na igreja. Estava até falando hoje com o Kelly a respeito disso. Você com a cabeça quente, você toma uma decisão e vai para outra igreja. Você com cabeça quente, você fala o que você não deve. Você com cabeça quente, você simplesmente deixa de apresentar a Deus o seu coração para que ele molde. Entende o que eu quero dizer? Era isso que Jesus estava querendo dizer. E aí, se você colocar a cabeça no lugar, se eu colocar a cabeça no lugar, se ao invés de eu tomar uma decisão tempestiva, ou melhor, eu não sei se é tempestiva ou intempestiva. Tempestiva. Intempestiva é fora do tempo. Tempestiva, ou seja, aquela decisão que você toma ali, acabou, eu vou fazer e vou embora, eu vou fazer essa situação toda. Deus não pode fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele não vai trazer as bênçãos que você e eu precisamos. E isso está ligado diretamente. Sabe, nós precisamos compreender isso. É como se fosse aquela situação, gente, é como se fosse assim, vamos pensar. Você, Nilza, né, vou falar a Marli também. Uma tem uma dívida comigo de 15 mil reais. E a Marli tem uma de 25 mil. Tá? Mas eu tenho uma dívida com Deus de 15 milhões de reais e de 25 milhões de reais. Vamos colocar as duas, né? Cada uma tem uma dívida comigo, total as duas 15 milhões. E de 15 mil. E eu tenho uma dívida com Deus de 15 milhões. Qual é a situação? Se eu não entender o perdão de Deus para a minha vida, eu vou continuar cobrando essa dívida de vocês. Gente, por favor, se pegar dinheiro emprestado comigo, paga. Tá bem? Eu não posso emprestar 15 mil hoje, mas se um dia vocês precisarem e eu tiver, paguem, por favor.
Senão eu não vou emprestar, hein? Então, o que acontece? É esse caso que Deus está colocando aqui. Eu devo a ele 15 milhões. Ou melhor, é uma dívida impagável. Que eu nem na minha vida toda, até hoje eu não consegui 15 milhões. Se eu tivesse conseguido. Oh, meu Deus. Então, é essa situação. Olha o que é aquela passagem que Jesus disse, para essa passagem quando Jesus fala, né, em Marcos 10, ele fala justamente sobre isso. Aquele homem tinha o quê? Um valor que o seu servo devia a ele, sabe? Só que a dívida que ele devia ao rei, aquele senhor, era impagável. Quem tinha dívida impagável foi perdoado, mas aquele servo ele não perdoou. É isso que a gente precisa entender. É isso que eu preciso compreender. E é isso, gente, que eu tô falando do Grêmio agora, não tô falando agora da Marli, da Nilza, da Kelly, tô falando de mim. É por isso que às vezes, ao invés de eu tomar uma decisão, eu vou pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus orientação, pedir a Deus que cancele toda palavra de maldição, toda palavra. Lembra que eu falei na consagração? 4 vozes, né? Deus, eu, o diabo e a rede social. Eu vou fazer com que essas duas aqui, que é o diabo e a rede social, sabe, ela seja anulada através do nome e do sangue de Jesus. E essa aqui também, que sou eu, também se cale, para que eu possa ouvir a palavra de Deus. Você pode ter razões para uma situação de alguém que te acusou, de alguém que te magoou. Desculpa, você pode ter várias razões para ficar chateado, chateada. Mas sabe qual é o melhor? O melhor é você fazer entender isso que nós estamos falando hoje. A dívida minha e sua é maior para com Deus. Eu vou dizer mais para vocês. Jesus, ele está às portas para buscar a sua igreja. E ele vai buscar a sua igreja. Ele não vai deixar de buscar a sua igreja. E eu não quero ficar. Tá compreendendo? Eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro me submeter à vontade de Deus, me submeter à vontade, ao que a palavra de Deus diz contra a minha vontade, para que eu possa, de uma hora para outra, gente, vai ser não abrir e fechar de olhos. Eu estava comentando isso com Kelly agora, sobre a questão hoje de guerras da Rússia. Eu creio que Deus amanhã pode resolver essa situação, não tem mais guerra. Mas eu estava conversando com Kelly sobre a questão do que está envolvendo, não é envolvendo apenas uma situação ali. E eu estava falando com ela que tudo caminha para o que a palavra de Deus diz, um governo único. E que eu e você precisamos estar firmes para que no arrebatamento a gente suba, ou na hora que Jesus, e que ele até colocou, ou então a hora que Cristo nos chamar. Entende? São essas coisas que a gente precisa. Eu preciso, gente, entender essas coisas. Vocês precisam entender essas coisas. Nós precisamos compreender isso. E aí, aquela colocação que eu já fiz em particular, e com a Marli, com a Nilza, com a irmã Nilza, e já falei com Kelly a respeito disso hoje, muitas das vezes a situação que ocorre num contexto geral, tá bem? Na igreja, na vida particular, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida profissional. A pessoa que te causa um mal, ela se arrepende, daqui a pouco, Jesus arrebata a igreja, ela sobe. Você que ficou e eu que ficamos com amargura de coração, a gente fica. A gente fica. Amém? E é isso que a gente precisa entender nesse momento. Amém? Eu queria encerrar essa parte desse vídeo aqui, tá? Irmã Nilza, Marcos capítulo de número
Não é 10 não, tá, gente? É 11, tá? É 11. Capítulo 11. Eu queria encerrar essa parte aqui, porque eu tô gravando, Marli, do outro lado, tá, irmã Nilce? Porque a Renatinha não deve ter entrado por alguma situação. Ela disse que estaria de folga hoje, mas eu tô gravando. Mas eu queria encerrar com uma oração, tá? Essa parte aqui desse vídeo. Nós podemos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu quero nesse momento pedir a Ti perdão. Perdão por não ter perdoado. Perdão por eu ter continuado magoado. Perdão por até mesmo alguém que eu não perdoei ainda nos dias de hoje. Eu, tuas filhas. Perdão porque muitas das vezes nós somos tempestivos. Porque nós somos muitas das vezes muito emoção e menos razão. Senhor, eu quero pedir perdão a Ti e pedir a Ti que Tu nos ajude. Nos ajude a nos arrepender. E nos ajude também a perdoar aqueles que nos magoaram e aqueles que fizeram algum tipo de mal a nós. Que nos enganaram, que não foram fiéis à palavra que eles deram, que elas deram. E eu quero pedir perdão a Ti. E a Tua ajuda também, Senhor. Quero pedir a Tua ajuda. Porque sem a Tua ajuda, Senhor, nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir vencer. E só com a Tua ajuda. E eu quero pedir mais uma vez, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos passar daqui a pouquinho para o vídeo, para a sequência, tá bem? Eu estou gravando. Nós vamos passar para a sequência. Amém?